Um dia desses eu ouvi que quanto mais você adia uma tarefa, mais importância você dá para ela e, consequentemente, você cria mais expectativas sobre o resultado que ela pode te dar. E a tarefa que às vezes pode ser pequenininha, mas a gente transforma em um gigante inconscientemente sem nem perceber. Quando a gente finalmente faz, a gente acaba desistindo porque não trouxe o resultado que a gente estava esperando. E aí isso vai se aplicando em tarefas comuns que a gente faz, em tarefas domésticas, no nosso trabalho, ou até em casos mais complexos, como um negócio que a gente quer abrir, ou um relacionamento. E as pessoas que procrastinam geralmente têm o mesmo perfil, que são pessoas multitarefas, que tentam fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Elas acabam, na verdade, fugindo da tarefa mais importante, o que é chamado também de procrastinação ativa. Quando ao invés de fazer o que é mais importante agora e o que precisa ser feito, nós fazemos outra coisa importante, mas que naquele momento não precisaria ser feito. Isso é uma forma inconsciente que a gente usa para adiar alguma coisa importante sem sentir culpa. E aí tem uma grande comparação com a procrastinação e com a preguiça. E a preguiça, na verdade, é quando a pessoa sabe que ela precisa fazer alguma coisa e ela simplesmente não faz. Agora, a procrastinação é quando uma pessoa está em constante adiamento do foco. É a falta de clareza e de prioridade para o que realmente importa agora. E aí eu posso dar o meu exemplo aqui no YouTube, que cada vídeo que eu fazia ou cada roteiro que eu escrevia, eu criava uma enorme expectativa de que ele iria bombar, sabe? E aí eu sempre me decepcionava quando os números não aumentavam e eu não conseguia manter a constância mais e desistia. E tudo por conta de uma expectativa bem alta que eu tinha e por ela não ser suprida vinha aquela carga de frustração, sabe? E foi assim também no meu processo de emagrecimento, que eu buscava por dietas extremamente absurdas, assim. Colocava uma expectativa de quantos quilos eu queria perder e eram muitos quilos em pouquíssimo tempo. E aí, quando eu não conseguia, eu me frustrava e não conseguia manter a constância. E em caso de negócios, eu criava empresas na minha cabeça e falia elas na mesma semana ou no mesmo mês. Eu pensava em uma ideia que parecia a ideia mais maravilhosa do mundo. E aí, em muitos casos, eu colocava em prática mesmo. Criava site, teve uma empresa que eu cheguei a criar CNPJ, inscrição estadual, eu fui nos Correios, cheguei nos Correios para fazer contrato, para enviar pela internet mais fácil. E aí eu alavancava a empresa na minha cabeça, criava unidades estratégicas, que são empresas para dar suporte para a empresa principal, fazia todo o projeto de expansão antes mesmo da empresa existir. E aí do nada eu criava um problema judicial com um cliente fictício ou previa problemas com futuros funcionários. Eu criava até prejuízos que poderiam sair do meu bolso. E aí depois de tudo isso eu desistia antes mesmo de começar. Mas aí contando agora, eu acho que tem mais a ver com ansiedade do que propriamente procrastinação. Mas, enfim, existem alguns motivos para a procrastinação existir. E o primeiro deles é a não existência de clareza. Você simplesmente não sabe por onde começar e nem por onde dar o primeiro passo. O segundo é a tarefa parecer grande demais. Lembra no começo do vídeo que eu falei que quanto mais você adia uma tarefa, maior ela vai parecendo? Você cria um gigante na sua cabeça que na verdade ele nem é desse tamanho, ele é bem pequenininho. Terceiro é a falta de energia. Quando você está fisicamente ou mentalmente exausto para fazer alguma coisa. E o quarto é a falta de propósito. Aí quando a gente vê que não tem sentido no que a gente está fazendo, não tem motivo para continuar. E aí quando a gente consegue nomear os motivos, a procrastinação vai perdendo a força. E aí então o que nós podemos fazer para vencer a procrastinação? Número 1 é quebrar em micro tarefas. Ao invés da gente dizer que eu preciso estudar, a gente pode trocar por vou ler 2 páginas hoje do material que o professor passou, ou vou fazer só a introdução do trabalho hoje. E aí, quando a gente faz isso, você pode perceber que tem uma vontade natural que a gente termine o que a gente começou. Número 2 é fazer sempre o seu melhor hoje e não esperar pelos resultados. Então, por exemplo, se você gravou um vídeo hoje, não fique esperando pelo resultado desse vídeo, já foca na criação do próximo vídeo. Porque assim você vai se treinando para ficar feliz pelo resultado de simplesmente ter finalizado e postado o vídeo. E isso tira o peso de ter que esperar pela aprovação de outras pessoas. Se você fez um vídeo e achou muito bom, o que as pessoas vão achar dele vai ser só um bônus. E você pode usar o exemplo de Deus, que quando ele criou a humanidade, ele olhou e viu que era bom.
ele mesmo reconheceu o valor da sua criação. E aí o que viria depois, seja bom ou ruim, não estava no jogo naquele momento. Número 3 é tenha uma única coisa no seu dia. Existe um livro com exatamente esse título, A Única Coisa. Esse livro gira em torno de uma pergunta que é: qual a única coisa que, se eu fizer agora, tornará o resto mais fácil ou desnecessário? E aí essa pergunta a gente pode aplicar em várias áreas da nossa vida. Na minha vida, por exemplo, aqui no YouTube. Qual a única coisa que, se eu dominar, vai me fazer crescer aqui no YouTube? E a resposta é gravar um vídeo ou pelo menos algumas ceninhas todos os dias. E aí, outro exemplo na área da saúde. Qual a única coisa que, se eu fizer hoje, eu vou estar contribuindo para a minha saúde? E a resposta é desembalar menos alimentos e descascar mais, e fazer pelo menos 30 minutos de exercício físico. E aí a gente vai aplicando essas perguntas nas outras áreas da nossa vida, no nosso emprego, na nossa vida espiritual, nossa vida amorosa. Número 4 é dizer mais não. E aí eu confesso que esse tema eu tenho um pouco de dificuldade. Mas enquanto a gente não aprende a dizer não, nossa única coisa de cada dia vai sendo prejudicada cada vez mais. E aí nós perdemos o foco com o que não importa naquele momento. E as pessoas focadas têm clareza da prioridade. Então, o que não servir pra gente, a gente precisa adiar ou cortar de vez da nossa vida. E por último, e não menos importante, tenha paciência com você mesmo. É bem improvável que nós consigamos eliminar de vez a procrastinação da nossa vida. E aí, quando a gente perceber que adiou alguma coisa, nós precisamos dizer, tá bom, se eu já adiei, o que eu posso fazer agora? Porque isso faz a gente parar com a autopunição e ir para a ação. E para finalizar esse vídeo, nós precisamos entender que a procrastinação some quando há clareza do que precisa ser feito. Nós precisamos ter energia para começar e propósito para continuar. Nós precisamos também cuidar do nosso sono, cuidar da nossa alimentação, precisamos nos movimentar, nos hidratar, porque a gente acha que não, gente, mas isso tudo influencia no nosso autocontrole. E sem energia física e mental, nós não temos combustível nem para começar e nem para continuar. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no meu canal, deixa seu like. E uma coisa que ajuda muito também é clicar em hypar esse vídeo. E para quem não me conhece, eu me chamo Ludmila Vilela. Para resumir, aqui eu falo mais sobre mudança de vida, alimentação saudável, hábitos saudáveis e desenvolvimento pessoal. Um beijo e até mais. Tchau!